Chegamos a mais uma live do nosso canal e hoje esse tema certamente vai te interessar se você atua no mundo pericial. E lembrando, esta nossa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Márcio Montesani. Link está na nossa bio. Depois que terminar essa live, vai lá na bio do meu Instagram, vai para o nosso canal do YouTube e já se inscreve para você já ficar acessando todo o conteúdo para esse mundo pericial. Sejam bem-vindos. Hoje o tema é muito interessante. Quando a perícia vira minha atividade principal? Ou seja, você que está começando na área de perícia, está começando a entrar nesse mundo, ou você que já atua nesse mundo de perícia, mas não consegue viver só de perícia, essa live é para você. Fica até o final. Essa live é para você. Eu vou te falar sobre todas as etapas até você conseguir viver só de perícia. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Montesani, eu sou o responsável pela empresa Núcleo de Perícias. Essa empresa, esse ano, completamos 22 anos só atuando em perícia. Já estamos aí chegando perto da casa dos 16 mil laudos emitidos. Como atividade principal, como perito, a minha especialidade é acidente de trânsito, falha mecânica, incêndio e grafotécnica. Então, se você tem interesse em saber como viver de perícia, como ela vai se tornar sua atividade principal, fica até o final. Se você não puder, ou você estiver assistindo essa live, depois ela está lá no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Quando a perícia vira minha atividade principal? Você tem que pensar que em termos de etapa inicial da carreira de um perito, como que um perito começa? E lembrando, esse nosso canal é um canal que eu ensino negócios ao perito. Não interessa qual é a sua área de perícia. O nosso canal é específico de negócio. Como que você identifica, como que o cliente te localiza. Então, esse canal é específico para isso. Agora, qual que é a etapa inicial da carreira de um perito? Primeiro, ele vai se capacitar numa área específica para que você atue com perícia. E essa área específica, ela pode ter uma relação direta com a sua formação superior. De repente, você se capacita em ser, por exemplo, médico. Capacita em ser médico. Então, de repente, você vai atuar nessa área específica. Você tem uma formação superior em engenharia civil, engenharia mecânica, odontologia, contabilidade. Então, você pode ter um direcionamento pericial para uma área que tem relação direta com a sua formação superior. Tá? Aí você tem essa formação superior ou essa formação superior não tem, em princípio, uma relação direta com a atividade de perícia que você queira atuar. Por exemplo, perícia grafotécnica. Então, de repente, você fala, poxa, eu tenho uma formação em direito, eu tenho uma formação em administração de empresas, eu tenho uma outro tipo de formação, mas eu me identifiquei com essa área de perícia grafotécnica. Então você vai buscar um bom curso, né, ou vários cursos, é literatura, e vai se capacitar para atuar nessa área específica de perícia grafotécnica. Então, a primeira etapa, você vai se capacitar para essa área. Depois, o passo seguinte é onde você vai buscar o nicho, qual nicho de mercado você vai atuar. Por exemplo, algumas pessoas vão atuar numa área específica de perícia, mas entendem que eu quero atuar na área de no nicho de perícia judicial. Então, ou seja, eu vou fazer meu curso específico de perícia em determinada área. De repente eu também vou fazer um curso de perícia judicial e me capacito, né? Tenho pleno conhecimento para ser um perito
da confiança do juiz. Então, eu escolhi esse nicho perícia judicial. E lembrando, não que perícia judicial seja o único nicho que você possa trabalhar. Se você é um perito, você tem sua especialidade, você pode atuar em qualquer nicho de mercado relacionado à sua especialidade pericial. Então, a perícia judicial é um dos nichos. Por exemplo, outros nichos específicos. De repente, você atua na parte de informática, então você pode atuar para bancos na área de crimes cibernéticos, na área de invasão dos servidores, é uma área de informática, tecnologia da informação. Ou você conhece a área grafotécnica e você quer atuar no segmento de identificação se essa assinatura é verdadeira ou falsa, na área bancária, na área de financeiras. Ou, por exemplo, uma área que eu atuo, na área de fraudes de seguros. Então, eu me utilizo do conhecimento em veículos, colisões, incêndios, problemas mecânicos e desenvolvemos trabalhos periciais para o segmento de seguros. Porque em algum momento eles têm a dúvida se esse sinistro aconteceu ou não, se ele deve ou não pagar. Então, é o momento que nós utilizamos nosso conhecimento pericial na área de seguros. Ou o médico, ele pode utilizar do seu conhecimento na área de medicina do trabalho. Ele pode auxiliar a empresa em demandas trabalhistas, como médico do trabalho. Então, é um nicho de mercado que ele pode atuar. Ou, por exemplo, você pode atuar para montadoras de veículos. Quantos proprietários, consumidores dessa marca entram com ações judiciais por vício oculto, falha mecânica, um veículo que pegou fogo em garantia, um airbag que supostamente não teria aberto. É um nicho de mercado que é na área de perícia veicular. Ou, por exemplo, você é um professor de uma universidade, ou seja, você tem a sua especialidade nessa área que você leciona, você pode ser um pesquisador, você tem mestrado, doutorado, ou seja, você é uma autoridade nessa matéria. Então, é muito comum empresas solicitarem, ou até a parte judicial solicitar para que esse determinado professor atue como perito judicial ou atue numa determinada perícia em face da sua especialidade acadêmica. Então, muitos peritos que ministram aulas começam o mundo pericial por uma solicitação externa. Então, isso é muito comum acontecer. Então, essa que é a primeira etapa, vamos dizer, a etapa inicial, o ciclo inicial de um perito. Ele se capacita numa área pericial, ou ele já detém esse conhecimento em função de uma experiência acadêmica, ou ele trabalha num determinado segmento que, pelo conhecimento técnico que ele tem, ele começa a auxiliar em demandas judiciais. Então, muitas vezes você está dentro da empresa e acaba sendo direcionado para esse mundo pericial, com base no seu conhecimento técnico, no seu conhecimento da empresa. Então, você, de repente, já está sendo um expert, um perito na sua empresa. Tá? Então, assim que começa um perito. Claro, nessa linha não vou falar do perito criminal, que aí é um concurso que ele vai prestar, é uma outra carreira. No nosso caso aqui é o perito judicial, o perito que vai atuar na esfera extrajudicial, é o perito que chama de perito particular, é o assistente técnico, é esse segmento que eu estou falando para vocês. Agora, então, via de regra, são vários, grande parte dos peritos tem uma trajetória muito parecida ou algum desses caminhos que eu comentei para vocês. Lembrando, essa nossa live vai ficar gravada no canal do YouTube. O link está na minha bio. Depois que terminar, vai lá na bio e vai para o nosso canal e se inscreve. Todas as lives ficam gravadas nesse canal do Instagram, ok? Agora, fases em que um profissional passa a viver de perícia. Em que momento? Qual que é o momento inicial, o momento intermediário e a fase de transição que você vai conseguir
viver só de perícia. Então eu digo que a primeira etapa é o interesse pela perícia. Você se identificou com a área de perícia, você fez cursos na área de perícia judicial, você fala, poxa, gostei dessa atividade. Num primeiro momento, uns, claro, pensam em viver de perícia, mas em outras pessoas pensam na perícia como um plano B, um plano futuro depois que eu me aposentar. Outras pensam como um complemento de renda. Eu já tenho uma renda, vou atuar como perito, então eu vou ter um complemento da minha renda. E outros, de repente, entram de cabeça, poxa, eu quero realmente ser perito e daqui para frente eu quero viver de perícia. Então, essa primeira etapa é o interesse pela perícia. Então você se capacita e aí começa a jornada em busca de trabalhos. E nessa etapa inicial, muitos desistem. Por quê? Eles se capacitam numa área específica, eles se capacitam, estudam e fazem cursos de perícia judicial. Só que você não pode desanimar, porque todo negócio, o início é sempre difícil. A área de perícia não é diferente de qualquer outro negócio. Eu vou montar uma lanchonete, um restaurante. Será que no primeiro mês vai bombar? Não é. São exceções. Então, existe uma dificuldade do seu negócio prosperar rapidamente. Quantos negócios a gente sabe que eles fecham? Né? Abre, pouco tempo fecha. Não vou nem entrar no mérito da pandemia, mas de modo geral, o negócio próprio, você tem um grande problema que você não, você parte muitas vezes, você não tem mais salário. Se você vai viver de perícia, você já não tem a garantia, a estabilidade de que o mês seguinte você vai conseguir ter trabalho, que você vai conseguir faturar. Você tem essa grande dificuldade no mundo dos negócios. E a perícia não é diferente. Não é diferente. Então, ou seja, se você que está assistindo aqui está desanimado, não desanima. Pensa que não é uma jornada fácil, não é uma jornada que você vai falar, nossa, achei uma área que vou ficar rico. Como qualquer área, a prosperidade na área são vários fatores. E, na verdade, a sorte é quando encontra alguém capacitado nesse momento. Só sorte não resolve. Eu tive a sorte de receber um bom trabalho, um bom honorário. Só que se eu não tiver a capacidade para desenvolver esse trabalho, não adianta eu ter sorte. Então, a capacidade técnica, o conhecimento, sempre vem junto com muito trabalho, muita perseverança. Então, se é o seu caso, se você está desanimado, você acha que o negócio está patinando, não se desanime. Sai um pouquinho da caixinha e começa a analisar sobre outras óticas. Será que você é um profissional passivo? Eu estou aqui esperando alguém bater na minha porta? Será que não é o momento de você partir para o ataque? Como que eu vou prospectar? Como que eu vou fazer o cliente saber que eu estou aqui? Então, às vezes, está faltando algum ajuste na sua parte comercial, na sua parte de marketing, na sua parte de prospecção de novos negócios, está faltando um pequeno detalhe. Então, esse que é o grande ponto. Pode estar difícil, mas de repente está faltando algum outro elemento nessa engrenagem, para fazer essa engrenagem rodar. Porque eu posso te falar, o mercado está muito bom, o mercado está muito aquecido. Existem muitas empresas e pessoas que nem sabem da nossa existência como perito. Então, cabe a nós, cada vez mais, divulgar nossa área de perícia, porque vai gerar mais demanda para todo mundo. Então, esse que é o grande ponto. Vai gerar muito mais demanda, né? Então, o mercado está bom. Ó, o Júnior está concordando. Concorda, Júnior, que o mercado está bom? Está aquecido? A gente está numa fase pandemia, mas já saindo da pandemia. Então, os gráficos tendem a aumentar essas demandas. Tá? Se você concorda, comenta aqui. Se você não concorda, comenta também. Comenta também. Tá? Agora, olha só. Vamos pensar assim.
o meu negócio está travado. Não estou tendo nomeações do judicial. Ok, judicial é um nicho de mercado. E o extrajudicial? E o assistente técnico? Como que o mercado vai saber que você atua, você é um especialista e pode atuar nessas áreas? Então, se o mercado não está sabendo, o segmento de perícia não está ruim. A culpa não é do mercado de perícia, da atividade de perícia. A culpa é sua. Está faltando algum elementinho no seu mundo empresarial, que você é um empresário, perito. Você é um empresário. Está faltando alguma coisa que está... Esse contato entre você e o seu cliente não está chegando essa conexão. Então está falhando alguma coisa, né? Então, ou seja, não é que o mercado está ruim. Você não se inseriu nessa engrenagem de prospecção, marketing, divulgação. Então, às vezes está faltando alguma coisa. Você encaixa nesse momento. Então, o que eu tenho que te animar é não desista. O mercado está bom. Falta você entrar para esse time. E para você entrar, a gente precisa fazer pequenos, às vezes, ajustes. É mais fácil você aprender, entrar nesse mundo, né? Aprender essa parte comercial e marketing, é mais fácil isso do que a sua área pericial. Eu tenho certeza que é muito difícil fazer uma perícia, fazer um laudo, e isso você já tem. Então, você só precisa aprender como que você se divulga, fazer o seu marketing pessoal. Essa é a proposta desse canal. Então, olha só. Então, essa primeira etapa, você, poxa, tá com dificuldade, só que você tem que lembrar o seguinte, poxa, a perícia, para todo mundo, ela começa como um plano B, um plano futuro de aposentadoria, uma renda complementar. Poxa, eu ganho 3 mil por mês, se eu ganhar mais 2 mil em perícia, ótimo! Então, começa como uma renda complementar. Então, e aí que você tem que não desanimar. É um negócio. Você tem seu trabalho CLT. Perícia é um negócio próprio. Assim como de repente, você abriu uma loja, é um negócio próprio. Então, você tem que tomar todos os cuidados como negócio próprio e administrar como negócio próprio. Características para quem quer atuar na perícia. Mesmo no início, você tem que ter um horário mais flexível. Se você trabalha das 8 às 18, como que você vai fazer uma diligência num cartório? Como que você vai marcar uma coleta de assinaturas só sábado e domingo? E de repente, se for numa empresa? Então, quem tem a CLT, horário totalmente engessado, não é impossível, mas você tem as suas dificuldades, tá? Então, isso eu já te aviso. Agora, se você tem um horário flexível, ótimo, porque você consegue ajustar as demandas, não a elaboração do laudo. O laudo você faz à noite, final de semana, mas e o trabalho externo, quando exige um trabalho externo? Então, muitas vezes isso vai acontecer no horário comercial. Então, existe a importância de ter um horário um pouco mais flexível. Outra, nesse primeiro momento, o que te gera de receita não é suficiente para viver de perícia. Você tem aquele conta-gotas, de vez em quando cai uma perícia, de vez em quando tem um honoráriozinho. Então, sabe aquele extra do extra? Então, ou seja, a sua vida não vai mudar com esse pingadinho. Só que você começou a entrar no mundo. Você já está entendendo por que essa pessoa chegou, por que esse cliente chegou até você, como que eu posso fazer outros clientes com esse mesmo perfil chegar. Então, você já começa, é pouquinho. O volume é pequeno? Ok, mas vamos começar a entender. É como qualquer negócio. Você vende uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vamos entendendo qual é essa engrenagem, tá? Então, nessa fase inicial, para você que está começando no mundo da perícia, né? Você que está começando, você que fez um curso de perícia judicial, perícia grafotécnica, né? Você fez um curso e fala, tá, e aí? Cadê o trabalho? Então, não quero te desanimar, mas não é uma coisa que do dia para a noite você está ganhando 10 mil por mês. Não é. Esse caminho para chegar nesse valor que te interessa não significa que ele é longo. Significa que ele é difícil, porém, você pode acelerar esse processo aprendendo outras ferramentas. Essa aqui é a proposta que eu venho falando. Se você está aqui a primeira vez, não conhece a proposta do canal, vai no YouTube,
Se você assistir todas as lives, eu tenho certeza que sua mente vai destravar e você vai começar a enxergar outras oportunidades e vai abreviar o seu caminho até chegar nesse rendimento mais interessante. Vai abreviar, né? Não consigo te prometer, porque essa etapa de quebrar pedra é sua. Você só precisa saber qual trilha você vai seguir. Esse que é o grande problema. Você vai seguir qual trilha na área de perícia você vai trabalhar. Então, primeira etapa, você tem o conhecimento, você vai começar a ter alguns trabalhos, mas você não consegue viver de perícia. Você tem sua atividade principal. E isso é importante. Se você está desempregado e vai ser perito, você vai se frustrar, porque a velocidade para você começar a receber trabalhos e viver de perícia, ela pode não ser na mesma velocidade da sua expectativa. Você fala, poxa, já estou um mês e não consigo viver de perícia, vou largar isso. Então, é recomendado que você, na parte inicial, tenha uma renda principal. A perícia é um plano, eu digo, não digo a curto prazo não, eu digo a médio prazo. Para você, se você conseguir antes, ótimo, mas você não fica com muita expectativa nessa perícia. Esse que é o principal. Você tá lá desempregado, achando que a perícia vai te dar os 5, 10 mil por mês, você começa a ficar ansioso, né? Acabou. Ó, a Zenilda comenta, os cursos de grafotécnica vendem exatamente o contrário, tudo fácil, inclusive dinheiro rápido e alto. O que eu digo é assim, existem perícias de 50 mil reais de honorário? Tem. Tem perícias de 100 mil de honorário? Tem. Tem perícias de 1.000? Tem. De 2.000? Tem. Só que existe um caminho para você chegar nesses pontos. Existe. Só que a velocidade é a mesma. Eu consigo prometer que daqui 1 ano você vive, daqui 2 anos? Não. Depende como é a sua jornada nesse trajeto. Quem se dedicar mais, quem estudar mais e quem direcionar os caminhos para os caminhos corretos, você corta atalhos. Eu levei muita cabeçada nesse tempo. Eu tenho 22 anos com essa empresa Núcleo de Perícias. Muita cabeçada. Hoje, certamente, o tempo que eu levei para chegar em 22 anos, com esse conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu chegaria em 3, 4, 5, né? Se eu tivesse esse conhecimento antes, estaria muito melhor. Mas, infelizmente, eu aprendi com tentativa e erro. Deu errado, perdi dinheiro. Tentei aqui, opa, melhorou. Tentei por aqui, opa, foi melhor. Então, tentativa e erro, né? Esse que é o grande problema, né? Ó, várias pessoas estão comentando aqui, por exemplo, ó. É isso aí, ó. O Júnior comentando. Temos que começar com as perícias, né, da justiça gratuita. A justiça gratuita é uma boa escola, porque olha só que interessante. Você está desenvolvendo um trabalho. Se você fizer um trabalho não correspondente ao honorário que vão te pagar, porque é pequenininho, você encara como uma vitrine. O juiz vai ver seu trabalho, vai ver que foi top. Cada advogado envolvido no processo vai ver que você fez um trabalho top, mesmo recebendo isso daqui. São vitrines. E outra, você já vai ter uma coisa interessante no seu currículo. Eu sou perito judicial daquela vara. Se é gratuito ou não, não interessa, mas você já tem esse rótulo, que isso é importante para você. Então você vai ganhar, é como ele fala aqui, vai ganhando confiança dos magistrados. Então não interessa. Só que perícia judicial, põe na cabeça, é um dos nichos de mercado. Não fica só dependendo da perícia judicial. Porque se ela vingar e mais a extrajudicial, você dobra seu faturamento. Olha que interessante. Se a judicial já tá bom para você, imagina se você muda não, abre o seu leque de opções e começa a ser bem sucedido na extrajudicial. O que acontece? Você dobrou seu faturamento. Ó que bacana. Né? Não estou falando de você largar a judicial, não. É um nicho, aqui é outro. Então, abre sua mente porque você começa a ter mais opções de negócio. Então, a etapa 1 é essa. Pô, tô começando, começa a pingar de vez em quando uma perícia, né? Agora, outro detalhe. Etapa 2, o volume de trabalho começa a aumentar, né? Tá aumentando. Poxa,
você já aquele extra já começa a ser legal, você fala: "Olha que legal, tô tendo 2 perícias por mês. Poxa, o meu extra começou a ser R$ 5.000, 6.000, ó que interessante". Às vezes o seu extra começa a superar o seu trabalho principal. Opa, esse extra então, o perito começa a ter mais demanda de trabalho. O perito começa a receber, ou seja, as receitas que você está na perícia, é, começa a dobrar seu rendimento. Pensa o seguinte, você tem um emprego qualquer que você ganha 5.000 por mês. De repente, fazendo perícia, você já está ganhando 5. O que significa que o seu padrão de vida? Sua receita dobrou. Olha que interessante, você fala, nossa, eu tinha um padrão de vida, agora eu ganho o dobro. Pô, meu padrão de vida já começou a ficar interessante, já eu estou dobrando o meu... Então, ou seja, só que é, a soma das duas receitas são interessantes. Porém, o seu trabalho principal, todo mês está pingando esse valor. Na perícia, picos e vales, oscila demais. Esse mês você tem 4 trabalhos, o mês que vem você tem 1. O outro mês você tem 0, o outro mês tem mais 5. Você tem muitas oscilações. Aí você fala, poxa, como que eu largo minha atividade principal e vivo só de perícia? Esse mês eu conseguiria sobreviver. No mês seguinte, nossa, eu não ia pagar minhas contas. Então você já. A segunda etapa é cruel, porque você começa a gostar do negócio de perícia, porque o honorário que chega começa a ficar legal, mas as oscilações te deixam com preocupação de largar sua atividade principal e viver de perícia. Então é o estágio número 2. Você já começa a gostar do negócio. Então, e aí começa a acontecer uma coisa muito interessante. A atividade principal começa a atrapalhar a sua área de perícia. Você começa a ter um volume crescente de trabalhos e você não consegue acelerar esse volume porque a sua atividade principal está te ocupando 8 horas por dia. Então é uma fase muito interessante. Você não consegue largar, mas a sua área principal começa a ter relação. A sua atividade principal começa a atrapalhar, porque você começa a falar, poxa, eu preciso ter mais tempo e o meu trabalho me demanda muito tempo. Mas eu não posso largar esse trabalho, eu tenho todos os benefícios da empresa. Olha só, essa fase é complicada. Todos vocês, quem já passou por isso, ou vocês vão passar, eu passei por isso. Aí, o que começa a acontecer? Você começa a trabalhar demais. Você já tem sua atividade principal que te consome 8 horas por dia. Você tem demanda de trabalho que vai te consumir mais 8. E o tempo que sobra nas 24 horas você vai dormir e de vez em quando vai dar para comer alguma coisa. Você vai trabalhar igual um maluco. Porque você não pode largar a atividade principal, você não pode largar a perícia porque está te dobrando ou triplicando sua renda mensal. Ó que bacana, sua vida mudou, só que você não tem tempo. É isso que vai acontecer. Você vai trabalhar igual um condenado, né? Agora, esse momento, você já começa a se direcionar para uma fase 3, que é a fase de transição de carreira. Olha que interessante. Nessa etapa 3, é a hora da decisão. É hora da decisão se você vai conseguir ou se você vai viver só de perícia. Não, eu vou só viver de perícia. Esse é o momento complexo. Por quê? Ele vai ter que tomar uma decisão de largar a atividade principal, que você tem as garantias trabalhistas, 13º, fundo de garantia, férias. E aí, para migrar para uma área de perícia, que você não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Se não tiver trabalho, você não tem dinheiro. E aí? A estabilidade pela instabilidade. Porém, esse valor fixo como a possibilidade de ganhar cada vez mais. E aí? Prós e contras. Não é fácil a decisão, não é fácil. Mas você já começa a chegar num volume de perícia que você tem que tomar uma decisão. Ou eu trabalho só com perícia, ou eu vou começar a não aceitar muitas perícias, porque não dá tempo. Né? Então, essa fase de transição. Outra, você já começa a ter rendimentos na perícia que, poxa, se você largar a atividade principal,
esse rendimento você já consegue realmente paga suas contas, você já consegue sobreviver de perícia, né? Então, você já começa a falar, opa, o que eu ganho aqui já fica interessante para mim. E se eu tiver mais tempo, eu consigo fazer mais perícia e aumentar esse rendimento, que eu vou perder com minha atividade principal. Entendeu? A sacada? Opa, se eu tiver mais tempo, eu consigo entregar mais laudos e eu consigo suprir essa perda de rendimento com mais trabalhos que eu consigo fazer, porque eu já tenho demanda. Olha que interessante. Então, é uma fase de decisão. E aí começa uma outra mudança na sua cabeça. Você se torna um empresário da perícia. Ou seja, você não tem mais salário, não tem mais benefícios, não tem férias, não tem mais 13º. Você só depende da demanda de trabalho que você receber ou que você prospectar. Esse é o grande problema. Agora, nesse momento, você começa a ter um problema muito sério. Você tem que dividir seu tempo em fazer perícia e área comercial. Você tem que trazer mais trabalho, porque se você terminar esse, e o mês que vem? Não tem mais salário. Então, a parte comercial de um perito, ela tem que se movimentar na mesma medida ou até mais do que a execução operacional de fazer um laudo, de fazer uma vistoria, uma diligência. Porque se você não cuidar da sua parte comercial, e aí, o mês que vem não vem mais trabalho. Olha o problema. E aí, você vai viver como de perito? Você entendeu? Então, esse que é a grande mudança. Aí, na fase 4, você já é um empresário de perícia, você vive de perícia. Só que você tem que agregar outros conhecimentos nesse seu conhecimento pericial. Marketing, como que você divulga o seu nome da sua empresa? Vendas, como que eu faço vendas de uma forma adequada, com honorários adequados para eu não perder dinheiro, para eu poder ganhar mais? Você tem que saber negociar, porque vão falar que seu trabalho é caro e você vai ter que ter habilidade de negociar e demonstrar que, senão você vai ter que estar sempre na vida toda dando desconto. Não vão te pagar o valor que seria justo. Então você tem que aprender a negociar. Você tem que aprender a lidar com esse mundo de contas a pagar e receber, porque você vai ter despesa. Você vai ter um escritório muitas vezes, você vai ter uma secretária, você vai ter, por exemplo, que pagar a internet, a conta de energia elétrica, o condomínio. Você começa a ter despesas que você não tinha. Então você já vai ter que começar a aprender um pouco sobre esse mundo administrativo. Você já começa a ter funcionários, olha aí. Começa a crescer. Aí você começa a ter auxiliares de perícia. Ou seja, pessoas que vão fazer, que têm conhecimento técnico, porém não tanto quanto o seu, porque você não vai ter condições de pagar uma outra pessoa no mesmo nível seu. Então você pega uma pessoa técnica no nível mais abaixo, porque ele vai te ajudar a fazer um laudo, ele vai te ajudar a ir para o local tirar uma foto que você não precisa ir para lá, ele é seu auxiliar. Então, parte do trabalho, vamos dizer assim, mais simples, ele pode fazer. E o trabalho mais nobre, mais técnico, fica na sua mão, que a sua hora é mais cara. Então você começa a ter esse auxiliar. Olha só a estrutura crescendo. E aí você começa a ter muito trabalho, você tem mais pessoas te ajudando a fazer a perícia. E aí começa o problema, porque o seu trabalho está prosperando, porque você é um bom perito, o seu laudo, o seu método, a sua técnica, o mercado gosta, por isso que te contrata. Como que você vai ensinar isso para uma pessoa que trabalha para você e manter o mesmo padrão? Você não pode baixar o padrão. Baixou, você vai perder cliente. Não vão gostar mais do seu trabalho. Vão falar que não é mais a mesma coisa. Aí você começa a ter um problema sério. Porque você vai ter que criar métodos de ensino e multiplicação do seu padrão de trabalho para você ensinar seus assistentes. Para ele fazer exatamente do seu jeito, com a sua linguagem, com a sua escrita, com a sua técnica. Porque aí você vai aumentando o volume, mas você não baixa o nível de qualidade. O que a gente percebe, as empresas crescem muito e baixam o nível de qualidade. Quem fazia um bom trabalho é o dono da empresa, não as pessoas que estão abaixo. E essa é uma grande uma grande lição que você vai ter que aprender sozinho. Não tem curso nenhum que você vai conseguir aprender isso, porque você vai ter que
duplicar o seu método para mais uma pessoa, triplicar para 3 pessoas, e aí? E todos da sua equipe vão ter que fazer exatamente o mesmo padrão, o mesmo teor técnico, o mesmo cuidado que você tinha quando fazia sozinho, eles vão ter que fazer na mesma pegada que a sua. Então, olha, né, os níveis de crescimento. E claro, chegando nesse momento que você tem equipe e tudo, claro, você vive de perícia, provavelmente seu rendimento é mais alto do que o que você tinha quando você tinha um emprego, um valor fixo. Você tem. E claro, quanto mais você consegue trabalhar no marketing, na sua parte comercial, mais você vai ter cliente, mais a sua empresa começa a faturar mais, começa a prosperar. Esse é o caminho. Esse. Não tem como não traçar toda, desbravar todo esse caminho. Não tem outra alternativa. Quanto mais ferramentas você adquire, mais rápido você adquire o conhecimento e você evita armadilhas e ir para caminhos errados. Então, você somente vai abreviar o seu caminho para conseguir viver somente de perícia. Legal? Então é isso aí. O nosso bate-papo hoje foi sobre quando a perícia vira sua atividade profissional. E o que eu te falei, certamente boa parte dessa trajetória foi minha trajetória, não foi diferente. Pena que, se eu tivesse esse conhecimento antes, talvez o que eu levei em 22 anos para chegar, talvez em 5, 6 anos eu teria atingido. Mas não posso reclamar, só tenho a agradecer a esse mundo de perícia. Então é isso aí. Grande abraço a todos e lembrando, essa live fica no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, vai lá, na minha bio tem um linkzinho, vai lá, clica, vai ser direcionado para o canal do YouTube, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço.